Amém, meus irmãos, saúdo a todos na paz, Senhor Jesus. Trazer aqui um tema importantíssimo, né, para as famílias, para a igreja, que vai falar sobre as crianças. Jesus vai falar. Marcos 10, no verso 13, vai dizer assim: E traziam-lhe meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam os que traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixar vinde a mim os meninos, a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa que é muito importante. Infelizmente, muitas pessoas não têm esse entendimento, essa temperança, né? E acaba querendo colocar um fardo, um peso, um jugo em cima das crianças que nem eles muitas das vezes conseguem carregar. Não é verdade? Irmãos, deixa a criança ser criança, irmão. Deixa a criança correr, deixa a criança brincar, né? Muitas das vezes nós vemos falta de conhecimento, de sabedoria, pessoas querendo colocar julgo em crianças, né, meus irmãos? Querendo impedir que a criança use uma roupa mais leve, né, meus irmãos? Querendo impedir que a criança use uma regatinha, uma bermudinha. Irmão, criança não tem malícia. A criança ela não tem a maldade que um adolescente, que um adulto tem, né, meus irmãos? Deixa a criança ser criança, irmão. Deixa a criança correr, deixa a criança brincar, deixa a criança soltar pipa, deixa a criança chutar uma bola, deixa a criança ser criança. A Bíblia manda nós ensinar o caminho que se deve andar, ou seja, você vai levar para a igreja. A criança, ela vai fazer a escolinha dominical, por isso a importância dos projetos com as crianças, como a gente tem o Pequeno Galileu. E a criança ela vai aprender sobre Jesus, e conforme ela for crescendo, você vai ensinando para ela os preceitos doutrinários, ela vai aprendendo o porquê, o que ela pode, o que ela não pode. Mas enquanto é uma criança, irmãos, às vezes a gente vê aí, né, infelizmente, pessoas querendo envelopar a criança no plástico bolha, né, irmão? Impedir que a criança use uma roupa leve, impedir que a criança brinque de várias coisas, porque por causa de religiosidade, irmão. A verdade é essa. Porque uma criança brincando, soltando uma pipa, correndo atrás de uma bola, essa criança tem mais inocência do que 10 adultos juntos. A criança é criança. Agora, tem que ensinar o caminho que se deve andar. Você vai ensinando, a criança ela vai crescer. Irmão, a criança ela vai na escola, ela vai correr, ela vai brincar, né? Eu acho um absurdo, irmão. Sabe? Muitas das vezes a gente fica triste de ver pessoas querendo destruir a infância da criança. Deixa a criança ser criança, irmão. Deixa a criança brincar, deixa a criança correr, deixa a criança ser feliz, né? E aí a gente vai... eu tenho os meus filhos, vou levar na igreja, ensinar o caminho que se deve andar. Eu tenho certeza que eles vão crescer e vão aprender todas as escrituras sagradas e vão saber se comportar como crentes, não é verdade? Mas uma criancinha, você tem que deixar. O próprio Jesus se indignou, né? Se indignou porque eles não deixavam as crianças ir até o Senhor, não é verdade? Então, você vai fazer um trabalho com criança, claro, você vai ensinar, vai procurar, né? Vai fazer aí, vai ensinar como que se deve portar, como que se deve louvar, né? Mas, irmãos, muitas das vezes os pais nem têm condições, né? Chega lá com a criancinha, não tem condições alguma, não tem... Irmão, então você vai trabalhando e conforme a criança for crescendo, Deus vai preparando tudo para ela, ela vai aprendendo. E assim, né, eu compartilho aqui no grupo o que eu penso, irmãos, tá? Ninguém é obrigado a concordar comigo, tá bom? Mas eu gosto de falar a verdade do que eu penso, do que eu acredito, tá? Eu vejo muitas das vezes, irmãos, crentes de 30, 40 anos, querendo que um jovem que chegou agora com um mês esteja fazendo tudo que ele faz, mas ele demorou 30 anos para conseguir fazer tudo isso, para conseguir estar alinhado dessa forma. Ele quer que o jovem, com 1, 2 semanas, esteja igual a ele. Então, quer dizer, é por isso que essa falta de sabedoria, irmãos, é o que fez que a nossa igreja, praticamente em muitos lugares, não tenha jovens, né? Não tenha jovens. São só os 40 para cima, 30 para cima, e falta, tem uma lacuna, né? Falta essa geração. Graças a Deus essa visão está mudando, né? A igreja está aprendendo a trabalhar com jovens. A gente vê aqui na nossa região trabalhos bons, que está crescendo, que está trazendo jovens. Os jovens estão na santificação, estão aprendendo, mas tem que saber lidar, tem que ter paciência, tem que ensinar,
né? Porque, irmãos, para mim chegar onde eu cheguei hoje, na sã doutrina e pregando a palavra de Deus e vivendo o evangelho, né, como pastor dirigente também, dirigindo igrejas, né? Irmãos, foi uma trajetória, foi anos de luta, de aprendizado, tá? Não foi da noite pro dia, né? Eu não posso exigir que um jovem que acabou de entrar na igreja, vindo do mundo, em uma semana esteja igual a mim, irmão, né? Tem lógica, isso é um absurdo. Eu vou ter que ensinar ele e conforme ele vai caminhando, ele vai sendo liberto pelo Espírito Santo de Deus. A gente vai acompanhando, claro, não vai deixar fazer a obra desordenado, mas tem que ter paciência, né, irmão? Então, fica aqui posso dizer um desabafo? Fica aqui a minha opinião, irmãos, tá bom? Deixa a criança ser criança. Jovem é diferente, tem que ter um tratado um pouco mais na rédea curta, mas também você tem que lidar de uma forma diferente, não adianta, né, meus irmãos? Então, é por isso que muitas igrejas, irmãos, né, acaba não tendo jovens, não tem a continuidade das gerações. Por quê? Porque jogou tudo para fora os jovens, né? Não soube lidar, entendeu? Então essa é uma realidade, infelizmente, né, irmãos? E isso não falo só da igreja pentecostal Deus e Amor, não. Tem muitas igrejas, graças a Deus, tem muitos irmãos hoje que sabem trabalhar com jovens, tem uma visão da temperança de como lidar com eles, né? Eu dou glória a Deus por esses irmãos que estão fazendo um ótimo trabalho, né? Mas realmente a gente precisa meditar sobre isso, né? E a criança, deixa ela ser criança, né, irmão? Porque acho que é a melhor fase da vida, né, irmão? A melhor fase da vida é a criança, não tem maldade, não tem malícia, não tem preocupação. É só correr, brincar e depois chegar em casa, comer, dormir e boa, né? Diferente da gente aí que já tem, né, muitos problemas para resolver, né? Então, a criança, ela é feliz, ela é espontânea e a gente não pode roubar isso delas, amém? Tem que ter sabedoria. Paz, Senhor Jesus. Deus abençoe. Lembrando, irmãos, que ninguém é obrigado a concordar comigo não, tá bom? Não faço questão que ninguém concorde comigo. Eu acho que o canal no YouTube é algo muito bom, onde eu tenho liberdade de expressar o que eu penso e o que eu acredito, tá? Então, assim, pastores, irmãos, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas a gente procura trazer tudo dentro das escrituras, né? E, claro, sem fugir do padrão do que acreditamos, claramente também. Então, paz, Senhor Jesus, Deus abençoe. Espero que essa palavra venha abrir a mente de alguém que está aí do outro lado, que de repente, né, tá oprimindo seu filho aí, a criancinha, né? Não deixa a criancinha colocar uma regatinha, não deixa a criancinha colocar uma bermuda, porque acha que a criança está pecando. A criança é inocente, irmão. Pecado, a malícia, ela tá no coração e nos olhos daquele que já tem um discernimento maior do bem e do mal, né? Já cresceu, já não é. Agora uma criancinha não, criancinha é a pureza de Jesus aí. E com certeza as crianças têm lugar e morada nos céus, né? Paz do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.